Olá pessoal, vamos falar sobre eclesiologia. Eclesiologia é um ramo da teologia sistemática que estuda sobre a igreja. Estudar sobre a igreja hoje é algo da mais alta importância, porque as pessoas elas têm menosprezado a importância da igreja hoje. Há um discurso de que a igreja somos nós. E, num certo sentido, é verdade, a igreja somos nós. Mas a igreja é muito mais do que nós. A igreja é o povo de Deus reunido. Nós enxergamos a igreja em todas as escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E nós, ao longo das escrituras, nós veremos, por exemplo, o apóstolo Paulo, os apóstolos, dando suas vidas na função de plantar igrejas. Portanto, a igreja somos nós, mas a igreja também é um organismo. E esse organismo, Deus estabeleceu esse organismo para que o povo dele, para que os eleitos do Senhor pudessem estar reunidos. Igreja, portanto, é a tradução da palavra eclesia, que etimologicamente tem um sentido de chamar para fora. É a junção de uma preposição e um verbo, ek, kaleo, no grego, chamar para fora. Esse termo, eclesia, era utilizado para as assembleias, para as reuniões comuns do povo, mas depois foi utilizado para designar as reuniões religiosas. E Jesus Cristo vai usar esse termo para se referir à igreja. Portanto, uma definição da igreja seria o conjunto das pessoas que foram, na eternidade, salvas, as quais são herdeiras do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso então que às vezes nós temos na teologia a igreja sendo identificada como militante e triunfante. Militante somos nós, os crentes, os salvos aqui, o povo de Deus aqui e agora, que milita. Essa é uma expressão militar. A igreja está em marcha. Cristo é o capitão, o general da igreja. A igreja triunfante é a igreja que está no céu. São os crentes em Cristo que estão ao redor do trono de Deus, segundo o livro do Apocalipse. Uma outra divisão que nós podemos fazer em relação à igreja é aquilo que na teologia chama-se de igreja visível e de igreja invisível. Igreja visível são aquelas pessoas que no tempo são arroladas em alguma denominação que professa a fé em Cristo, portanto, igreja do Senhor. Igreja invisível são aquelas pessoas de todos os tempos, em todos os lugares, que professam a fé em Cristo. Isto é, aquelas pessoas que já morreram e aquelas que porventura ainda Deus permitirá que elas façam parte da igreja. Essa então é a igreja invisível. Então, portanto, temos a divisão de igreja militante e igreja triunfante. Igreja visível e igreja invisível. Nas Escrituras, a igreja é representada como povo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, uma das figuras usadas nas Escrituras para apresentar a igreja, representar a igreja, é a ideia da igreja como um povo. 1 Pedro 2, 9 e 10.
Uma outra figura largamente usada nas Escrituras para designar a igreja é a ideia do corpo. Romanos 12, 1 Coríntios 10, Efésios capítulo 1, fala a respeito disso, da igreja como um corpo, sendo Cristo o cabeça da igreja. Uma outra figura é a ideia do templo, né? É por isso que lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, ao longo das Escrituras, algumas figuras são usadas para representar a igreja. Quais são os atributos da igreja? Aquilo que adjetiva a igreja de Cristo. São 3 atributos: a sua unidade, sua santidade e a sua catolicidade. A ideia da unidade é que a igreja de Cristo ela é unida. Há uma unidade objetiva da igreja de Cristo. Por mais que numa igreja local possa haver divisões, possa haver panelinhas aqui e acolá, os crentes em Cristo objetivamente estão unidos pelo sangue de Cristo. Se você é um crente em Cristo, nós somos unidos. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo. Há uma união mística, portanto, do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. A igreja de Cristo é una. Cristo é o cabeça e a igreja de Cristo está unida a Cristo. Uma outra marca da igreja de Cristo é a sua santidade. Isso é importante. O povo de Deus é um povo santo, é um povo separado. Santidade aqui, obviamente, não é a ideia de não ter pecado. Santidade aqui é a ideia de um povo separado. Portanto, objetivamente, nós somos santos. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever, por exemplo, a sua carta aos Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha tantos problemas, e ele começa a sua carta assim: aos santos que estão em Corinto. A igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo é santa porque a igreja de Cristo foi separada por Deus para servi-lo, para glorificá-lo. E finalmente a igreja de Cristo é católica. Aqui não tem nada a ver com a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica é uma denominação, a Igreja Católica Romana. A igreja cristã, a igreja de Cristo é uma igreja católica, isto é uma igreja universal. Todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, Deus escolheu pessoas em todos os lugares, em todos os locais, em todos os tempos para formar sua igreja. Portanto, lembre-se disso. A igreja una, a igreja santa e a igreja católica. Uma outra coisa, ao falarmos sobre a igreja, são as marcas da igreja. Os reformadores identificaram 3 marcas que identificam uma igreja correta, uma igreja fiel. Quais seriam elas? A pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina. Eu não vou falar, por questão de tempo, desses 3 quesitos, mas finalmente os 3 se resumem em um: a pregação da palavra. Uma evidência, uma marca de uma igreja pura é a pregação da palavra. Mas saiba, não existe, a confissão de fé de Westminster trata a respeito disso, não existe nenhuma igreja 100% pura. Tem as seitas e tem igrejas mais ou menos
puras. E as igrejas serão mais ou menos puras conforme nelas é pregada e vivenciada a palavra de Deus. Portanto, se na sua igreja é pregada a palavra de Deus, se a palavra de Deus é observada, sua igreja tem caminhado para ser uma igreja que de fato corresponde ao propósito da igreja. A ideia dos sacramentos está muito ligada ao contexto do século XVI, onde os sacramentos eram ministrados de forma incorreta. Em algumas igrejas, os sacramentos têm um propósito salvífico, um propósito de salvação. A disciplina é mais do que a ideia da disciplina de chamar alguém na frente da igreja e excluí-lo. Disciplina é a correção dos irmãos, entre irmãos. E essa correção entre irmãos, ela envolve a prática do aconselhamento cristão, a prática da vivência cristã, a assistência pastoral dos presbíteros e do pastor ao membro e, finalmente, se for o caso, a exclusão do impenitente da igreja. Quais são as funções da igreja? Falamos sobre os atributos, falamos sobre as marcas e agora quais são as funções da igreja? A igreja, querido, foi estabelecida por Deus para que na igreja o nome de Deus fosse adorado. Portanto, a função primeira da igreja é prestar adoração a Deus. Deus reúne seu povo como igreja para que, como igreja, portanto, o nome de Deus seja glorificado. Deus quer que a igreja pregue o Evangelho, Deus quer que a igreja seja solidária com as outras pessoas, mas, irmãos, o propósito primeiro da igreja é prestar culto a Deus. O segundo propósito da igreja é que, por meio da igreja, os filhos de Deus, o povo de Deus, seja edificado. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele diz que Deus deu dons ao seu povo. E qual que é o propósito dos dons que foram dados por Deus ao povo? É claro o texto, é para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o outro propósito pelo qual Deus reuniu a igreja é para que o povo dele seja edificado. Tem muitas pessoas que acham que podem ser edificadas em sua própria casa. Não, queridos, por mais que você deva buscar a bênção de Deus na sua casa, não negligencie a importância da igreja. Deus estabeleceu a igreja. Deus, na sua multissabedoria, Deus estabeleceu a igreja para que na igreja nós pudéssemos adorar o seu nome, e Deus estabeleceu a igreja para que na igreja nós pudéssemos sermos edificados. Em terceiro lugar, Deus estabeleceu a igreja para que nós fôssemos um farol para as nações, para as pessoas, para a comunidade, a fim de que o Evangelho fosse pregado, conhecido, testemunhado. E em quarto lugar, Deus estabeleceu a igreja para que nós, como igreja, possamos, dentro daquilo que nos é possível, fazermos o bem. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Façamos o bem a todos, e vírgula, especialmente aos da família da fé. Portanto, esses são os propósitos da igreja. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo falaremos sobre os oficiais da igreja, mas isso ficará então para o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal Teologia para a Vida. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer no nosso próprio canal ou entre em contato conosco.
Deus te abençoe e fique com Deus.